Olá, meu nome é Ricardo Moreira, bem-vindos ao novo Corte Comentado. Dessa vez eu trouxe o Bruno Gouveia. O Bruno Gouveia é vocalista, pode ser líder. Líder não, porque ali tem uma democracia e vocês vão poder constatar isso se assistirem a entrevista inteira naquele canal de vídeos longos, que eu tenho entrevista inteira com o Bruno Gouveia, que é muito interessante. Então eu fiz um cortezinho muito interessante que acaba por enfatizar tudo o que eu sempre achei e tudo que eu acho sobre a maneira de se ter uma paz autoral dentro de uma banda. É fundamental isso para a sobrevivência da banda e vocês vão ver na fala do Bruno a importância dessa decisão que deve ser tomada como estratégia de sobrevivência mesmo da banda como entidade coletiva. Então o Bruno, de certa forma, dispensa apresentações. O Biquíni Cavadão, ele fala na entrevista longa, que vocês vão assistir se tiverem interesse, que eles eram meio que assim os novatos, os grumetes, da chamada geração B-Rock, ou a geração 80 de rock and roll, enquanto todos já tinham 20 e poucos, eles tinham 18. Então eles realmente vinham com uma música muito mais crua, mas aí, de certa forma, bastante adulta até para a idade deles. E razão pela qual eles conseguiram se comunicar com toda aquela geração que gostava daquele acontecimento que principalmente rolou a partir de 1985, no meio da década dos anos 80, no Brasil, e trouxe um monte de gente importante que está aí até hoje. Então o tema é a paz autoral dentro de um grupo de rock, tendo em vista a sua sobrevivência. Primeiro vamos ouvir o que ele tem a dizer pra gente. Ricardinho, quando a gente foi gravar Tédio no estúdio de 8 canais, a gente tinha que preencher uma ficha. E de cara, né, o técnico, ao preencher a ficha, falou assim: qual é o nome da música? Tédio. Autoria de quem? E aí o Beni meio que passou na frente, todo mundo falou assim: de todos. E nós nunca tínhamos pensado nisso, entendeu? Tédio, na verdade, tinha surgido com uma ideia de uma poesia que eu cheguei a ver escrito durante uma aula de física na faculdade. Ele fazia física no fundão. Ele começou a escrever alguns versos esses que são os versos finais de Tédio. Tédio não tem um programa, Tédio esse meu drama, o que corrói é o tédio. Um dia eu fico sério, me atiro desse prédio. A partir disso aqui, a gente começou a tentar fazer a música. Praticamente o resto da letra eu que fui fazendo, e havia um conceito, uma levada de baixo do shake, e com isso o Miguel foi colocando um tecladinho e tudo mais. Mas assim, não era uma coisa clara, pelo menos para mim, a participação de todos ali. E aí no final, assim, se você considerar como canção, talvez fosse mais uma parceria minha com o Shake, entendeu? Mas considerando que nós estávamos todos no mesmo barco, o Beni falou assim: cara, vocês façam o que eu estou falando, vocês não vão ter problemas na frente. E ele estava certo. Porque muitas bandas passaram por brigas e dissoluções, inclusive, por conta de autoria de música, entendeu? Quando eu mostro uma música hoje para o Biquíni Cavadão, ela deixa de ser minha. Quando o Coelho faz a mesma coisa, ela deixa de ser, ou até o Birita. Birita, inclusive, compõe muito sozinho. Ele chega com a música quase pronta, assim, pra gente. Ele está abrindo mão de tudo ali para que todos participem. E o que isso representou no decorrer da nossa carreira? Tivemos momentos difíceis em que e o que pagava as nossas contas eram as vendagens de disco, o pagamento da editora, que respondia pelas vendagens de disco, e as sociedades arrecadadoras de direitos autorais, ou seja, o que a música estava tocando em rádio. Então, quando um falava assim: cara, depositaram uma grana boa na minha conta, entendeu? Todos comemoravam. A gente nunca questionou assim. E eu falo para as pessoas hoje, eu sempre argumento com bandas que estão começando, eu falei: cara, mesmo que você queira, de repente, achar que você é o compositor de tudo, e você montou a coisa, mas você apresentou para a banda: olha, se você fosse gravar todos os instrumentos sozinhos, ou se você fosse entrar no estúdio e dizer você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, não seria a mesma coisa que você sentar com a banda e tocar. Então, pô, dá 10%, sabe? Se você não quer dividir igualitariamente, mas dá tantos por cento para um, tantos por cento para outro, etc. Porque isso vai ser o resultado de como a tua música surgiu, sabe? Você sabe quanto os artistas muitas vezes brigaram por conta disso. A gente, por exemplo, o Biquíni, quando gravava um disco, a gente sequer brigava pelas músicas que iam para a rádio. Por exemplo, existiam grupos em que você tinha mais de um compositor, então havia uma guerra para qual seria a música que iria para a rádio, porque sendo a música que ia para a rádio a de sua autoria, o cara ia ganhar mais dinheiro. Assim, quando muito, era uma coisa do tipo: ah, cara, vamos com essa aqui que eu acho que tem mais chance. Tipo, o meu feeling é para essa aqui.
Você vê que engraçado, né? Ali ele falou Benny, vocês viram no início. Benny era um empresário, não tá, infelizmente não é um cara que esteja mais entre nós, mas ele foi responsável pelo começo da banda do Biquíni Cavadão e deu esse conselho de ouro, né? Da longevidade da banda. Como estabelecer a longevidade da banda cortando atritos potenciais. Um dos atritos maiores de uma banda é no autoral. Eu não me lembro de nenhuma banda que não tenha material próprio. Sempre tem material próprio. E sempre há dentro da banda compositores. Eventualmente mais o vocalista e alguém de harmonia, né? O tecladista, principalmente o guitarrista, como no Rolling Stones, no Mick Jagger e o Keith Richards. Mas normalmente vem do material da própria banda. E nem sempre são só os mesmos dois. Às vezes é distribuído em todos, como é o caso do Titãs, como é o caso do Biquíni Cavadão, onde todos compunham de certa forma. Ali deu conselho de ouro. Logo no momento zero, quando eles foram gravar o Tédio, que foi a primeira música, o primeiro single, eles não tinham nem material para fazer o lado B desse compacto. Ele conta essa história na minha entrevista. O cara perguntou de quem é a autoria, o Benny entrou na frente, o mais experiente falou de todos. De todos. E aí eles passaram a assinar, e eles não assinam nem os nomes individuais, eles assinam Biquíni Cavadão. Pode ver a autoria, Biquíni Cavadão. Quando tem um parceiro, Biquíni Cavadão e alguém. Biquíni Cavadão, Biquíni Cavadão. Isso foi a maneira que eles conseguiram de ter longevidade. Até hoje tem, então aí até hoje. Então assim, primeiro vamos para a gente ficar bem afinado, o que é autor da música, né? Esse significado vem se liquefazendo com o tempo. Hoje em dia, na ponta que você tem, você abre o Spotify ou qualquer outro lugar de streaming, você vai ver as autorias, tem um calhamaço de autores, parece autor de samba enredo. Parênteses rápido, o samba enredo ficava assim, como muitos autores, no Rio de Janeiro principalmente, porque na final, às vezes, eles faziam uma cirurgia, pegava o refrão de um samba enredo e pegava o A de outro, B de outro, e ficavam 5 autores ali. Então isso tinha muito em samba enredo. Então hoje em dia parece até samba enredo. E também no caso das escolas de samba havia até ingerência do tráfico e gente com poder dentro do humor que acabava entrando de parceiro, uma coisa super escrota, mas enfim, que acontecia. Hoje em dia, as faixas do Spotify vêm um monte de autores, porque eles consideram como autoral, hoje em dia ficou fundamental, e por isso essa questão autoral é cada vez mais importante dentro de uma banda, porque o autoral passou a ser quase o centro, shows e autoral, passou a ser a maneira de ganhar dinheiro e pagar as contas. Então, agora como ao lado do show principal virou autoral, tudo que uma pessoa contribui para a gravação de uma faixa, acabam colocando as pessoas como autor. Chamou um rapper, ele entra. Chamou um DJ para fazer um scratch, sei lá o que, ele entra como autor. Chamou não sei quem para botar a voz, vira autor. Todo mundo vira autor. E é compreensível. Mas na verdade a canção é canção. Canção é melodia e letra, né? Melodia e letra para mim continua sendo o básico. E aí sim, voltando à questão do quem é o compositor, eu vejo da seguinte forma: quem compôs a melodia e a letra são os autores daquela canção, sejam eles de uma banda ou não. Se você descobrir essa fórmula que o Biquíni descobriu, e não foi o Biquíni que inventou, nem foi o Benny, isso já era praticado por outros, inclusive os Beatles, né, que não tinha entre os 4, mas tinha entre os 2, Lennon e McCartney. Eles assinaram às vezes juntas canções que eram só do Lennon ou só do McCartney. Era uma forma de também distribuir esse autoral. Então isso não é novidade. No exemplo do Rolling Stones, que é basicamente Mick Jagger e Keith Richards, guitarrista da banda. Digamos que Keith Richards não tenha feito o riff de Satisfaction, né? Super simples, mas mortal, né? Quando começa aquela batera com esse riff de guitarra, já conquista, já leva todo mundo para a pista. É muito bom. Digamos que Keith Richards não fosse o autor da melodia, que ele de fato é. Ele merecia alguma parte autoral só por causa da invenção daquela introdução. Voltando ao Biquíni, e ele fala isso quando dá conselho para artistas novos, o Bruno, ele fala assim: olha só, ninguém faz nada sozinho. Quando você chega com uma canção, o cara dá uma ideia de linha de baixo. Tem uma canção do Queen também que veio a partir de uma linha de baixo, e a partir daquilo o Fred Mercury criou a melodia e tal. É a autoria do cara também. Então assim, porque às vezes as motivações são tão importantes quanto o resultado da motivação. Então, é bem legal você relativizar essa questão da autoria dentro de uma banda. E a partir do momento que todo mundo contribui, aí o cara bola um riff de guitarra, o outro faz uma linha de baixo mortal, a levada da bateria, o teclado, a ideia da câmera. Cara, se você, digamos que sejam 2 integrantes,
Um fica com 30%, outro com 30%, os outros 40% divide entre o resto da banda. Ou então, igualitariamente, como o Biquíni Cavadão. É muito importante você acertar essa questão do autoral para depois, lá na frente, não ter problema. E hoje em dia, conforme eu falei, com o crescimento da importância do autoral, a coisa ficou mais delicada ainda. Então tem que resolver isso mesmo, minha gente. E há também pessoas, por exemplo, eu hoje em dia, eu não me sentia nem um pouco à vontade há tempos atrás, quando eu consegui uma música importante para Ivete Sangalo e colocava no disco e sabia que o autor ia se encher de dinheiro. Por quê? Porque eu ganhava meu salário na Universal, eu não precisava ficar me sujando com essa coisa de cobrar intermediação. Hoje em dia eu penso diferente. Hoje em dia eu sou um produtor independente. Se eu facilitar o acesso de um compositor ao repertório de um grande artista onde ele vai ganhar muito dinheiro, eu vou sim querer uma parte, mas eu não vou querer uma parte da autoria. Eu vou estar no contrato autoral eu vou aparecer, mas não vou aparecer como autor quando creditarem a música, porque não foi minha, mas eu estou cobrando ali uma intermediação, acho justo, acho honesto. Isso já foi praticado muitas vezes por um famoso diretor, um famoso AIR da companhia RCA e depois BMG, que ele facilitava as entradas de músicas de Michael Sullivan e Paulo Massadas em todo o cast. E ele estava sempre como subautor e não aparecia. Eu acho correto? Nesse caso eu não acho muito correto. Não acho muito correto porque tanto o Porquinho, Michael Sullivan, quanto esse diretor artístico, eles eram funcionários da gravadora, já recebiam os seus salários. Agora, diga-se de passagem, Michael Sullivan e Paulo Massadas nunca precisaram de favor para entrar em repertório de ninguém. São dois grandes autores, pelo amor de Deus. Não confunda uma coisa com a outra. O que eu estou discutindo é se aquele diretor artístico podia estar no contrato autoral o tempo todo, já que ele era suspeito, né? Ele era um dos caras que escolhia o repertório. Então eu não achava muito correto. Mas hoje em dia ele está fora, eu acho que é muito, muito correto. Você está dando a oportunidade do cara de mostrar o seu trabalho de ganhar um dinheiro. Então você vai e cobra um valor percentual dentro do que vai gerar de autoral. Mas ética e formalmente você não entra como autor, porque você não é. Você apenas ganha um quinhão ali totalmente justo, lícito e honesto. Então, minha gente, fica esse recado para as bandas e para os grupos de resolver essa questão autoral logo na cabeça, logo no início, para não ter mais problemas. Mesmo que, como no caso do próprio Biquíni, que depois com a saída do Shake entrou mais um componente e tal, aí quando entra um outro componente é outra coisa, você vai falar pro cara assim, como aconteceu agora, por exemplo, com Roupa Nova, que eles não têm esse acordo, mas como aconteceu com Roupa Nova, que entrou o Fábio Nestari no lugar do Paulinho, que faleceu. Você pode conversar com essa pessoa e falar assim, olha só, nós tínhamos um acordo, esse acordo aqui, ele vale para os componentes que ficaram. E você que está entrando agora vai ter que se justificar como autor para você entrar nesse contrato. Justo, lícito, honesto. O importante é criar esse caminho para ter paz autoral, e paz autoral quer dizer longevidade da banda.